Será que o que a mãe come interfere na quantidade e na qualidade do leite humano? O leite humano é sempre igual, independentemente do que a mãe come? Olá, eu sou a Débora Rodrigues, nutricionista e professora do UniBH. Saiba mais sobre o melhor campus da cidade em unibh.br. Esse é o podcast Emagrecimento e Bem-Estar e o tema de hoje é a influência da dieta materna na composição do leite humano. E para falar sobre esse assunto, eu trouxe aqui uma convidada muito especial, que é a Mara Cláudia Dias, nutricionista, mestre e especialista em nutrição materno-infantil e em nutrição clínica. A Mara é palestrante e professora dos cursos de graduação em nutrição do UniBH, da UNA, do Instituto Mami Bem e de cursos de pós-graduação pelo Brasil. Mara, é uma honra ter você aqui novamente, porque a Mara já esteve aqui com a gente num dos episódios anteriores. Te agradeço muito por estar aqui compartilhando o seu conhecimento. Olá, Débora. Muito obrigada pelo convite. Para mim é um grande prazer estar aqui com vocês. Mara, para começar, qual é a composição básica do leite humano e por que ele é considerado padrão ouro na alimentação infantil? Essa pergunta é sempre maravilhosa. O leite humano, sim, é um biofluido extremamente complexo e variado. Ele é muito rico, além das composições básicas de nutrientes, proteína, carboidrato, lipídio, vitaminas e minerais. Esse biofluido ele é muito rico em compostos bioativos, que são substâncias como hormônios, enzimas, células tronco, imunoglobulinas, que são os anticorpos, que conferem várias funções biológicas de crescimento e desenvolvimento dessa criança. Por isso que ele é considerado esse padrão ouro para a nutrição da criança até os 2 anos de idade. Pois é, ele é um alimento maravilhoso, mas a gente fica sempre na dúvida, né? Tanto os profissionais da saúde quanto a população em geral. Será que o que a mãe come interfere na qualidade do leite? A mãe tem que mudar a sua dieta, a sua alimentação para ter um leite melhor, por exemplo? Então, essa é uma dúvida realmente da população, dos profissionais da saúde, inclusive. E o leite humano, ele sim tem algumas influências em relação à alimentação da mãe, uma influência que a gente chama de parcial, mas é importante a gente reforçar que também o nosso organismo é extremamente ajustado e todos esses ajustes fazem com que haja uma compensação do ponto de vista energético. Então, do ponto de vista de macronutrientes e de equilíbrio, de qualidade, já se reconhece algumas modificações em relação a populações, inclusive. Por exemplo, já se reconhece que o leite de mulheres do Oriente, como China e Japão, tem um teor de ômega 3 maior do que da população brasileira, por exemplo. Isso tem associação basicamente com a composição da alimentação, aonde nessas regiões o consumo de peixes é muito alto. Existem outras variações também, especialmente em relação a vitaminas minerais. As vitaminas consideradas lipossolúveis, como vitamina A, D, E e K, são vitaminas que sofrem influência de uma alimentação, mas a longo prazo. Então, para que haja uma modificação, é preciso que haja um padrão inadequado de alimentação ou deficiências nutricionais já estabelecida nessa mulher. Por outro lado, as vitaminas hidrossolúveis, como vitamina C, vitaminas do complexo B, sofrem realmente uma influência bem eminente em relação a consumo alimentar diário ou alimentação regular. Proteínas e lactose, que é o carboidrato do leite, são extremamente estáveis, assim como minerais. Então, o que a gente consegue perceber é que as variações são na qualidade, mas não na quantidade de aporte nutricional para essa criança. Mara, e a composição do leite, ela varia ao longo do dia ou de acordo com o tempo da mamada, por exemplo? Sim, também uma das questões incríveis da nossa natureza e da biologia humana. O leite humano, ele varia do dia para a noite. Então, durante o dia, por exemplo, tem um teor maior de gordura, porque a gordura que confere saciedade, que confere sabor, flavorização para o leite. E também aporte energético maior. Durante a noite, o leite humano tem um teor maior de melatonina, relacionada ao sono, com melhora do sono da criança. Assim como os hormônios de fome e saciedade também são regulados do dia para a noite. Então, os hormônios relacionados à fome são mais secretados durante o dia e a saciedade durante a noite. Então, o leite humano, sim, ele obedece o nosso ciclo
de sono e vigília, que é o nosso ciclo circadiano. No caso, realmente ele obedece o ciclo circadiano da própria mãe. E daí muita questão de a gente reforçar a importância dessa mulher descansar, de ter um sono de qualidade, porque a gente sabe que é bem desafiador nessa fase do puerpério. E é mesmo, né? Você colocou, Mara, alguns nutrientes que podem, de fato, ter alguma alteração aí na composição do leite humano. Mas quando a gente pensa em padrões alimentares, então, por exemplo, pessoas que são vegetarianas ou veganas, pessoas que seguem alguns padrões mais restritivos, por exemplo, isso pode ter, uma influência negativa ou até mesmo positiva na composição do leite humano? E o que a gente vem caminhando para perceber, Débora, ao longo, né, da história e da ciência, é que o leite humano ele sofre influências do nosso próprio organismo e do nosso próprio estilo de vida, exatamente por ser um biofluido. Então, quando a gente tem, por exemplo, algumas mulheres que adotam um estilo de vida, o veganismo, que é uma dieta mais restritiva, alguns nutrientes passam a ser mais críticos. Quais são eles? O ômega 3, porque ele é muito rico nos peixes, assim como a vitamina B12, que também é extremamente rica nos alimentos de origem animal e não encontra-se no reino vegetal. Mas isso não impede, e é muito importante a gente reforçar isso, que a população ou as mulheres adotem esse tipo de padrão alimentar, porque isso é um estilo de vida. O que acontece é que, nesses casos, a gente consegue fazer ajustes alimentares, fazer a suplementação assertiva. Então, o mais importante é que ela procure uma orientação para seguir uma alimentação e uma recomendação profissional para os ajustes necessários. Então, a gente poderia pensar que a suplementação seria um caminho também. Ele pode ser um caminho, ele é sempre muito bem-vindo, desde que aconteça de uma forma assertiva. Uhum. Lembrando que o excesso de nutrientes também é deletério para o nosso organismo, também pode provocar intoxicação. E da mesma forma no leite humano. Então, é muito importante que a suplementação seja feita após uma avaliação clínica, que seja feita após análise de exames laboratoriais. Então, esse cuidado é fundamental, especialmente se tratando de uma fase da amamentação. Então, não é para sair suplementando qualquer coisa, né? Exatamente, É sobre isso. exatamente. A gente sempre tem que ter esse cuidado, porque o suplemento ele pode vir a ser um benefício, mas ele também, em excesso, também pode ser tóxico. Ótimo. Outra dúvida que eu acho que é recorrente, Mara, é sobre a perda de peso nesse período. Então, algumas mulheres desejam perder peso e aí iniciam uma dieta mais restritiva. Então, o que que você pode colocar aqui para os ouvintes, né? A perda de peso, ela pode impactar na composição do leite humano? Não, a perda de peso não impacta na composição. A questão é que muitas das vezes privações alimentares ou restrições muito severas pode trazer restrições, especialmente de vitaminas e minerais. Agora, a perda de peso é sempre muito benéfica. Essa mulher, ela precisa ir retomando a sua vida, retomando o seu corpo, e isso é necessário, é fundamental. Mas, mais uma vez, associado a uma prática de atividade física, que também a gente sabe que é um desafio aí nessa fase. Então, é muito importante a mulher também se respeitar. Hoje eu percebo que existe uma cobrança muito grande da sociedade em relação a essa mulher que agora gestou, amamenta e que agora precisa voltar ao seu corpo ideal, como se o nosso corpo fosse infinitamente maleável. E não é. Então, existe uma demanda que é o gestar, que é o parir, e essa fisiologia humana, ela precisa ser respeitada também. Então, para a gente já fechar o nosso episódio, quais recomendações você deixaria aqui para essas mães que estão amamentando, que se sentem pressionadas em relação a esse tanto de informação, o que que deve, o que que não deve fazer? Perfeito, Débora. Primeiro, eu acho que as mulheres precisam acreditar que o leite é sempre a melhor alternativa para os seus bebês. Cada vez mais acreditamos que cada mulher produza um leite que seja ajustado às necessidades do seu bebê. Então, mesmo que essa mulher não siga um padrão dietético ideal, o que é muito desafiador,
O leite sempre será ajustado, sempre terá o aporte energético adequado. Então, nutricionalmente, do ponto de vista calórico ou energético, quantitativo, ele é extremamente estável, e que as mudanças, como nós falamos, são muito mais qualitativas. Então, mas que sim, as mulheres precisam buscar ter uma alimentação mais saudável, ter uma alimentação variada, rica em vitaminas vegetais, frutas, hortaliças, rica em compostos bioativos que nós encontramos também nas frutas, como, por exemplo, resveratrol das uvas, as antocianinas que estão no açaí. Então, trazer variedade para essa alimentação, rica em ômega 3, que encontramos nos peixes, na semente de chia, na linhaça, nas castanhas. Buscar, então, essa alimentação variada e equilibrada. Mas, mais uma vez, reforçando que definitivamente não existe leite fraco. Qualquer questões que a gente também sabe que podem vir a acontecer em relação ao ganho de peso insuficiente do bebê, na grande maioria das vezes, não está associado à qualidade do leite humano e muito menos à dieta da mãe. Na grande maioria das vezes é o manejo. Como manejar essa amamentação é que está relacionado à frequência, rotina, ordenha, enfim, é esse pega correta do bebê. Então, o ganho de peso do bebê está muito mais associado ao manejo da amamentação do que à qualidade do leite humano. Então, eu acho que queria deixar uma mensagem no sentido de que essas mulheres amamentem. Nós sabemos os desafios que são. Se tiver dificuldades, procurem um profissional que auxilie, procure o contato com consultores de amamentação, mas que elas se dediquem a esse processo que é o amamentar e confiem no seu próprio corpo e no seu próprio metabolismo. Ai, que conversa rica. Obrigada, Mara. Falar de amamentação é sempre maravilhoso, né? Sim. Você gostaria de deixar o seu contato para o pessoal? Sim, posso deixar o contato do meu Instagram, lá tem meus contatos de atendimento, de consultório, que é nutricionista Mara Cláudia Dias. Muito obrigada novamente. Pessoal, nós vamos ficando por aqui. Se você gostou desse episódio, se conhece alguma mulher que está amamentando, que pode se beneficiar dessas informações, compartilhe esse episódio. Se quiser entrar em contato conosco, vocês já sabem, é o participe@bhfm.com.br e podem entrar em contato comigo também pelo meu Instagram, que é o @deborarodrigues.prof. E não se esqueça, UniBH, saiba mais sobre o melhor campus da cidade em unibh.br. Um abraço e até o próximo episódio.